Oi, gente, bom dia. A ideia, né, do nosso encontro de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a aprendizagem invertida. E para isso eu resolvi inverter o que a gente geralmente faz, né? Eu geralmente vou aos planejamentos de área para conversar com vocês, mas como a ideia é fazer uma aprendizagem invertida, eu resolvi gravar esse vídeo para que em um próximo momento, em um próximo planejamento, a gente possa conversar um pouco sobre a aprendizagem invertida. As ideias, né, partiram desse livro aqui, que se chama Aprendizagem Invertida para Resolver o Problema do Dever de Casa, que foi escrito pelo Jonathan Bergman, que foi o criador da sala de aula invertida. Foi até Carmel que me contou isso. Então, vou começar. A ideia, então, né, da aprendizagem invertida, a ideia, sim, por si só, é muito simples, né? É uma inversão mesmo, né? Ao invés do estudante ter um contato com um objeto de conhecimento em um primeiro momento, numa aula expositiva dialogada, ele tem esse contato, né, em algum outro momento, numa aula de estudo orientado, em casa, enfim, no recreio, que seja, em algum outro momento, para depois, em sala de aula, ele aprofundar o conhecimento dele. Então, uma inversão do que a gente entende, né, pela sala de aula tradicional. Então, a aprendizagem invertida é, essencialmente, uma ideia muito simples. Os alunos interagem com o material introdutório em casa antes de ir para a aula. E por que isso se justifica, né? A partir da pirâmide, né, da taxonomia de Bloom, que a gente conhece, né, principalmente na hora de para a hora de elaborar avaliações, né, para pensar no grau de dificuldade de uma determinada questão, mas a gente pode pensar nela também nas atividades que a gente realiza em sala, né, para tentar mensurar o que é mais fácil, o que é mais difícil para os nossos estudantes. Então, na sala de aula tradicional, a gente deixa para fazer o mais fácil com a mediação do professor, que seria essa parte, né, de lembrar, né, de entender um determinado, né, objeto de conhecimento. E em casa, a gente acaba ficando com as partes mais complexas de análise. Porque é quando, por exemplo, o professor passa um trabalho, né, uma atividade. Então, a ideia, né, na sala de aula tradicional é ter essa pirâmide. Né? A gente acaba fazendo esse entendimento, né, e essa atividade de lembrar, né, de memorizar em sala. E o mais difícil, às vezes, que são as etapas de aplicação desse conhecimento, ficam, né, precisam ser feitas em outro momento, né? Às vezes até numa aula de estudo orientado com auxílio de outro profissional, mas aí a ideia é que não somos nós que estaremos lá para mediar. E a ideia da sala de aula invertida é justamente o contrário. É a gente inverter essa pirâmide para que a gente tenha, né, no topo essa etapa de criar, avaliar e analisar em sala e, né, em casa, em outros momentos, a aplicação, né, o entendimento e essa questão, né, de lembrar daquilo que foi estudado. O Bergman fala que quando ele apresentava isso, né, para os professores assustavam muito, porque eles pensavam assim, nossa, como que eu vou ter uma etapa de criação tão grande assim também, né? Então eles sugeriram uma adaptação de uma espécie de losango, em que a etapa de criação também não é tão grande assim, mas ela existe, né, para ser feita em sala de aula, mas substancial, né? Aqui o mais substancial seria a questão de avaliar e analisar. Então, isso estaria, né, em maior evidência. E quais seriam os diferenciais, né, de um bom dever de casa invertido? Como que a gente passa o que precisa ser realizado em outro momento de sala de aula para tentar engajar os estudantes? O Bergman fala que é impossível a gente pensar numa realidade que todos eles façam tudo. Né? Então, até ele coloca isso no livro. Mas ele comenta que, se um eventualmente não fazer, é importante que talvez ele faça essa etapa em sala de aula, de maneira que ele entenda que isso em algum momento precisa ser feito. E quais seriam, né? Como que a gente pode possibilitar o maior engajamento desses estudantes nessas atividades? Então, ele cita 5 tópicos, né? Que são finalidade, eficiência, apropriação, competência e apelo estético. Isso não é nem dele, né? De outra teórica, que eu não sei pronunciar o nome, se vocês quiserem depois eu passo, tá? E vou colocar aqui, né, o que é cada um deles, né? O que é cada um desses passos. Então, a finalidade, a atividade, ela tem que ser dada com um objetivo muito claro. E, né, a atividade que eu digo é, né, assistir a um vídeo, ler um texto, né? Porque a parte mais complexa vai ser realizada em sala.
Então, não precisa ser divertido, ele precisa ser significativo. E, sendo significativo, mas ele também precisa ser breve. Então, por exemplo, se eu tenho uma ideia muito clara, né, de quanto tempo o meu estudante vai gastar para fazer uma atividade, que seria, por exemplo, assistir um vídeo, talvez isso incentive ele também a fazê-lo. Porque, por exemplo, você falar, olha, o vídeo tem 10 minutos, você vai gastar 10 minutos para assistir, ou o texto tem uma lauda, sabe? Eu acho que é mais fácil de ele se motivar também para tentar fazer aquilo, porque ele sabe que ele vai gastar pouco tempo, do que, por exemplo, fazer um dever, né, que a gente sabe que a gente ficava aí, né, às vezes horas, eu tentando resolver equações de segundo grau, e eu demorava muito tempo, porque eu sempre invertia errado os, né, o menos, o mais, enfim. Eu me perdia, eu nunca chegava ao resultado certo. E justamente por isso, né, porque era a parte mais complexa, né, no caso, da aplicação do conhecimento que eu tinha obtido em sala de aula, e isso me demandava muito tempo, né? Porque por falta de atenção eu errava muito. E esse dever de casa, que talvez o professor havia projetado, né, para estudante fazer em 10 minutos, eu fazia em 30, 40. A apropriação, né? Como você se apropria dessas, né, dessas habilidades, ou pelo menos começa a se apropriar de algumas habilidades antes da aula, isso acaba melhorando o relacionamento entre estudantes, também entre o professor, e as aulas ficam mais envolventes, relevantes e significativas. Ele também coloca que isso pode trabalhar um pouco a autonomia do estudante. Não só por ele começar a ter um momento, mesmo que seja curto, para estudar, mas também pelo fato de que a gente pode, né, colocar atividades diferentes. Por exemplo, olha, você pode assistir ao meu vídeo, ou você pode assistir ao vídeo desse professor, se você achar mais interessante. E aí o Bergman coloca que geralmente essa questão, por essa questão, né, afetiva, o estudante acaba preferindo assistir ao vídeo do professor dele. Então é importante que a gente grave os nossos vídeos para esses momentos. É até por isso que eu estou gravando esse vídeo agora. Então eu poderia, por exemplo, procurar no YouTube vídeos sobre aula, sobre aprendizagem invertida. Com certeza tem vários muito melhores do que o meu. Mas a ideia é justamente isso, né? É promover essa relação. Então, essa relação, ela não se dá talvez com outra pessoa que a gente não conhece. Então, mesmo que outra pessoa, né, dê uma aula melhor, a gente tem essa questão, né, de que nós nos conhecemos, depois talvez até alguma coisa que eu tenha feito aqui pode virar até motivo de piada, enfim. É tudo, né, acaba, né, deixando tudo isso mais próximo. O estudante, né, também percebe que houve um trabalho prévio também do professor para fazer isso, certo? Então a gente pode ler um livro também, né, ou um texto, possibilidades, né? Assistir ao vídeo, ou ler o texto, ou fazer uma simulação virtual, tá? A depender, né, do perfil desse estudante, ele pode escolher como ele quer, né, se apropriar desse conhecimento, né? Desse processo. O processo de aprendizagem, né, ele realmente fica muito ativo para o estudante. E, por fim, né, a questão do apelo estético. Ele fala muito sobre essa questão de termos, né, essa preocupação em tentar desenvolver algo que seja esteticamente, né, também convidativo. A gente não vai parar por aqui, né? A ideia desse vídeo é uma introdução para a gente conversar mais sobre como a gente pode aplicar isso, se vocês acreditam que isso é viável de ser aplicado ou não, se pode promover uma melhoria, né, no nosso processo de ensino-aprendizagem. E quem quiser, eu posso emprestar o livro, tá? Ele está aqui comigo, eu já li. Quem tiver interesse, é só me procurar. Beijos, até o próximo planejamento.